A Polícia Federal faz buscas no Rio de Janeiro contra ex-funcionário da presidência, Matheus Coelzer. A ação integra o caso das joias sauditas. Muito bom dia para você. Bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente está acompanhando esse caso desde cedo, esses desdobramentos dessa operação da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro. Os agentes que estão desde cedo nas ruas aqui da capital fluminense, justamente para tentar apreender o celular do ex-chefe de gabinete, como você falou, Marcelo da Silva Vieira. Ele que estava como chefe de gabinete de documentação histórica na época do governo de Bolsonaro. Na verdade, a gente relembra que ele estava já desde 2017 ocupando esse cargo na época, então, do presidente Temer. A gente tem a confirmação que há poucos instantes o celular que estava sendo buscado, que era alvo, nessa operação, então, de fato, foi apreendido. Isso porque em dezembro do ano passado, Soraya, ele prestou um depoimento na sede da PF falando que entregaria o celular. Não pôde entregar porque teve uma viagem, depois ele voltou atrás dizendo que não faria a entrega. E por que esse celular precisaria ser periciado? Justamente porque ele detalhou uma ligação na época com o tenente-coronel Mauro Cid, ele que foi ex-ajudante do presidente Jair Bolsonaro. E na época ele foi questionado por que não poderia, de fato, assinar um ofício para tentar liberar bens que teriam sido encaminhados à Arábia Saudita, mas que estavam retidos, então, na Receita. E a gente relembra, então, de fato, esse caso das joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais que foram apreendidas em São Paulo. Ele disse que na época essa conversa que foi realizada por WhatsApp, de fato se dava numa concretude não formal e não, de fato, assinou esse documento que teria sido solicitado. Ele teve que então prestar esse depoimento, isso em dezembro do ano passado, e aí o que iria corroborar com essas investigações seria, de fato, a entrega do celular para que se tivesse, então, um entendimento dessa conversa que ele falou que teria sido realizada com o Cid. De fato, ele agora, então, teve a apreensão do celular realizada e a perícia deve acontecer nos próximos dias. É aguardada, então, nesse momento, uma coletiva de imprensa por parte da Polícia Federal para que se tenha todos os desdobramentos desse caso, e a defesa do Marcelo ainda não se pronunciou sobre esse assunto, que agora, então, tem mais um desdobramento em relação a essas joias sauditas que vem sendo discutido já há bastante tempo, e esse depoimento que foi dado em dezembro do ano passado pelo então, na época, chefe do gabinete que fazia toda essa tratativa em relação a esse ofício que não foi assinado. Obrigada, Matheus, conversando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro, e a gente repercute aqui também no estúdio mais um capítulo, Vilela, desse caso aí das joias. Exatamente. E mais uma vez, a utilização de mão cheia desses institutos jurídicos da busca e apreensão, do mandado de prisão preventiva e tudo mais, que são institutos jurídicos que devem ser usados apenas, exclusivamente, em situações onde tenha justificativa. Num primeiro momento, e em situações como essa, onde o réu, ou investigado no caso, já não ocupa cargos públicos, não tem capacidade nenhuma de atrapalhar as investigações, ora, ele deve ser chamado a colaborar, chamado a se manifestar, e aí sim, diante de eventuais negativas, diante de eventuais desculpas ou diante do cerceamento das investigações, aí sim ele pode ser tomado algum tipo de medida. Então, chama atenção mais uma vez, medidas espetaculosas, mas que acabam atrapalhando o direito de defesa, o direito e as garantias fundamentais dos investigados. É uma pena.